Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a pegar o seu chá, sua água, o seu café, sentar aqui comigo e irmos para a nossa leitura de hoje. Hoje é o nosso dia 131 e vamos ler 2 Crônicas do capítulo 7 ao capítulo 9. Bora comigo então? Capítulo 7. A inauguração do templo. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram dizendo: Louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor, e Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e o povo dedicaram um templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico. O seu amor é eterno. Era assim que eles executavam os cânticos de louvor feitos por Davi. Todos os israelitas ficavam de pé, enquanto os sacerdotes que estavam em frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio que ficava em frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas e a gordura dos animais que haviam sido oferecidas nas ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados, para as ofertas de cereais e para a gordura das ofertas de paz. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias as festas de dedicação do altar. Estava ali uma enorme multidão, pessoas que tinham vindo de todo o país inteiro, desde a subida de Ramate no norte até a fronteira do Egito no sul. No dia seguinte começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana, e no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. No outro dia, o dia 23 do sétimo mês, o rei mandou o povo para casa. Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as boas coisas que o Senhor Deus tinha feito a Davi e a Salomão e o seu povo de Israel. Deus fez uma aliança com Salomão. Assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os planos para a construção do templo e do palácio real deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi esse templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir novamente. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente, como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo quanto eu mandar, então eu confirmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi, quando lhe disse que Israel seria sempre governado pelos descendentes dele. Mas se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso. Todos os que passarem perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou eles do Egito, eles e os seus antepassados. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com toda aquela desgraça cair sobre eles. Capítulo 8. Outros trabalhos e construções de Salomão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades de Irão, rei de Tiro, que ele tinha dado, e mandou os israelitas morarem nelas. Depois Salomão atacou e conquistou a cidade de Ramat-Soba, reconstruiu a cidade de Tadmor no deserto e todas as cidades da região de Ramate, onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também a Bet-Oron de cima e a Bet-Oron de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. A cidade de Balat e todas as cidades onde ele guardava os seus mantimentos, e as cidades que ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Tudo que o Salomão construiu foi feito com trabalho forçado,
Para isso, ele usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado, quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam os heteus, amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Os descendentes deles continuavam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados, oficiais, capitães de carro de guerra e cavaleiros. Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão trouxe sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi, para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela e disse: ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que a arca esteve, a arca da aliança, é sagrado. Salomão ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu o sacrifício de acordo com o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isso é, nos sábados, nas festas de lua nova e nas 3 festas anuais, que eram a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi, seu pai, Salomão organizou sacerdotes em grupos para fazerem o trabalho e também os levitas que cantavam louvores e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou os guardas em grupos para os vários portões do templo, tudo isso de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente às ordens de Davi a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estava terminando tudo que o Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até o fim da sua construção. O templo estava pronto. Depois Salomão foi até os portos de Ezion-Geber e Eleate, no Golfo de Acabe, no país de Edom. O rei de Tiro lhe enviou navios e marinheiros competentes, comandados pelos seus próprios oficiais. Eles navegaram junto com os homens de Salomão, foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15.000 quilos de ouro. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ela lhe respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele e os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Tudo isso a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que eu não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu ouvi dizer. Que sorte tem esses seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que eu tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação e por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei de Tiro e do rei Salomão haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, e além dos presentes que ele deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele, então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, sua terra. As riquezas de Salomão. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços e no lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isso é, haviam 12 leões ao todo. Nunca tinham sido feito em qualquer outro reino um trono como esse.
todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e todos os objetos da sala de floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor e Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha junto com a frota do rei Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos, e o rei Salomão era o mais rico e mais sábio de qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias e cavalos e mulas. E era assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 colcheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía quase 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Musri e de todos os outros países. A morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros da história do profeta Natã, profeta de Aias, de Siló, e visões do profeta Ido. Este último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. E essa foi a nossa leitura de hoje. Uma coisa muito interessante que a gente vai ver ali na visita da rainha de Sabá é justamente que depois dela ter provado da sabedoria de Salomão, a gente vê que ela começa a descrever cada uma das áreas do palácio dele. Vai falar a respeito de como era o palácio, vai falar a respeito de como eram os oficiais, vai falar a respeito de como eram as roupas desses oficiais. E isso me faz lembrar muito a respeito de como nós devemos nos portar. Porque não adianta somente nós destilarmos a palavra de Deus com a nossa boca se a nossa vida está em discordância com isso. Quando nós damos um testemunho a respeito de quem é a pessoa de Deus, para uma pessoa que não conhece Deus, e nós vamos falar a respeito da sua lei moral, nós vamos falar a respeito do seu amor, nós vamos falar a respeito de todas as grandezas de Deus, mas a pessoa olha para a nossa vida, em vários aspectos da nossa vida, e vê, esse homem bate na esposa, mas fala que Deus é o quê? O marido da sua esposa. Logo, o que ela vai definir? Deus bate na sua esposa. Deus maltrata igual esse homem deve maltratar. Ou pelo menos ele é um hipócrita. Aí nós falamos que o nosso Deus é bom e que ele é um Deus provedor. Mas a pessoa é toda endividada e a pessoa é uma pessoa que é desonesta. Ela não paga suas dívidas sabendo que ela tem como pagar. Outra pessoa fala que Deus é um Deus justo, mas ela mesma é uma pessoa que é corrompida, que se você der propina para ela, ela vai fazer o que você quer, independente da legalidade das coisas, da situação. Por isso, mediante essa história de Salomão com a rainha de Sabá, nós precisamos manter um testemunho íntegro com aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos em A, nós precisamos ter a nossa vida alinhada com esse A, para que possa ocorrer a mesma coisa que aconteceu com a rainha de Sabá, que ela creu no Deus de Salomão, que ela olhou para esse Deus através da vida do servo desse Deus, que era o rei Salomão, e viu em cada um dos aspectos que esse era um grande Deus. Viu que esse era um Deus que dava sabedoria, que dava poder, que dava estabilidade, que dava honra, todas essas coisas. E que ele era sobre os outros deuses. Tanto que Deus vai falar, no caso de Jesus, vai falar no Novo Testamento que ele vai trazer a rainha de Sabá para depor contra as pessoas que foram incrédulas no dia do juízo final. Justamente porque ela creu através do testemunho de Salomão. E agora eu te pergunto, quantas pessoas creram através do nosso testemunho? Ou quantas pessoas deixaram de crer por causa do nosso mau testemunho? Isso é uma grande reflexão que nós precisamos fazer a partir daquilo que a gente viu hoje na palavra. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã, que a sua vida seja um testemunho vivo, santo e agradável diante de Deus e diante dos homens. E até mais.